O campo de concentração de Stutthof, a 34 km de Danzig, foi o primeiro campo de concentração criado pelos alemães em setembro de 1939 fora da Alemanha. A partir de junho de 1944, Stutthof tornou-se um campo de extermínio como parte do programa. Ele se expandiu rapidamente ao longo de seus 5 anos e teve muitos acampamentos satélites. Essa expansão exigiu um aumento proporcional na equipe e pessoas locais e simpatizantes alemães foram recrutados. Ao todo, cerca de 110 mil homens, mulheres e crianças foram enviadas para Stutthof. Estima-se que até 65 mil deles foram mortos nas câmaras de gás por enforcamento ou tiro, enquanto muitos outros morreram de doenças e maus tratos. O campo foi libertado pelos russos em 10 de maio de 1945 e o comandante Johann Paus e alguns de seus funcionários foram levados a julgamento pelo Tribunal Especial Polonês em Danzig entre 25 de abril a 31 de maio de 1946. E todos foram representados por advogados. 11 dos réus, 5 mulheres e 6 homens foram considerados culpados de crimes de guerra e condenados à morte. Todos se declararam inocentes da acusação geral de crimes de guerra e as mulheres não pareciam levar o julgamento muito a sério até o final. Após a sentença, eles apelaram por clemência, mas esses recursos foram rejeitados pelo presidente polonês. Assim, todos os 11 foram enforcados publicamente diante de uma grande multidão, estimada em 20 mil pessoas, às 15 horas de 4 de julho de 1946, na Colina do Bispo. Uma fileira de forca simples, especialmente erguida em forma de T, havia sido montada em uma grande área aberta. E uma frota de caminhão trouxe os prisioneiros para o campo de execução com as mãos e as pernas amarradas com cordas. Os caminhões chegavam perto das forcas e os condenados obrigados a ficar de pé nas tábuas traseiras. Um simples laço de corda foi colocado em volta do pescoço de cada um e quando os preparativos foram concluídos, cada caminhão foi conduzido para frente, deixando-os pendurados. Eles não estavam encapuzados e receberam apenas uma pequena queda, e como pode ser visto em algumas fotos, alguns deles lutaram por sua vida por algum tempo. Alega-se que um homem e 2 mulheres lutaram e brigaram com seus guardas antes de serem enforcados, embora os outros parecessem aceitar o seu destino com calma. A Jenny Wanda Barkman, de 24 anos, era de Hamburgo e foi apelidada de O Belo Aspecto pelos internos do campo, que a considerava uma assassina implacável. Ela foi presa em maio de 1945 em uma estação ferroviária perto de Danzig tentando escapar. Elizabeth Baker não tinha nem 23 anos e nasceu em 20 de julho de 1923 em Neustadt, perto de Danzig. Ela trabalhou na agricultura de 1941 a 1944 em Neustadt e ingressou na equipe de Stutthof em setembro de 1944, tornando-se a supervisora em SK3 Stutthof, que é o acampamento feminino, onde ela fez seleções para as câmaras de gás. Após ser condenada, ela apresentou ao presidente polonês um recurso de comutação de sua sentença de morte. O tribunal recomendou a comutação e substituiu por uma pena de 15 anos de prisão, porque ela havia cometido menos crimes terríveis do que os outros. O presidente, no entanto, rejeitou este pedido e ela foi executada com o resto das mulheres.
Wanda Klaff era de origem alemã, mas nasceu em Danzig em 6 de março de 1922. Quando ela deixou a escola em 1938, ela inicialmente trabalhou em uma fábrica de geleias, saindo em 1942 para se casar e se tornar uma dona de casa. Em 1944, Wanda juntou-se à equipe do acampamento satélite Stutthof em Proust, mudando-se mais tarde para o subcampo Russochin. Ela contraiu febre tifoide e foi hospitalizada em Danzig, onde ela foi presa em 11 de julho de 1945. E Wanda, ao contrário dos outros, foi enforcada por uma mulher em vez de um ex-recluso do campo. Gerda Steinhoff tinha 24 anos e também era de Danzig. Ela trabalhou em uma fazenda e mais tarde em uma padaria em Danzig até 1944. Ela se casou em janeiro de 1944 e teve um filho. Ela foi trabalhar em Stutthof em outubro de 1944 e foi rapidamente promovida a supervisora-chefe. Ela comandou o campo até que ele foi libertado e, enfim, ela é enforcada. Eva Paradis nasceu em Lauenburg, na Polônia, em 17 de dezembro de 1920 e teve vários empregos depois de deixar a escola em 1935. Ela se juntou à equipe de Stutthof SK3 em agosto de 1944. Ela foi treinada como vigilante, mas ela foi presa em maio de 1945 em Lauenburg.